Então vamos lá. Sejam muito bem-vinda, Lu. Hoje a nossa aula então vai ser sobre abundância, o despertar da abundância. E esta aula é uma aula que vai trazer uma enfatização muito grande, tanto para ti quanto para demais de vocês, porque ela é uma aula que vai trazer uma expansão de consciência. Então é muito importante a gente salientar que a abundância, o dinheiro principalmente, quando a gente vai falar de abundância, a gente logo remete ao dinheiro, não é verdade? E ele representa uma forma em que, ao a gente olhar para ele, a gente fica com várias perguntas. Do que vamos responder a ele? Então, o despertar da abundância nada mais é de como a nossa energia está associada à forma de como nós vamos ver o dinheiro, a nossa vida e como está abundante em todas as nossas áreas. A nossa área do agradecimento, a nossa área de relacionamentos. Então, o despertar, ele está muito correlacionado a isso. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela aqui com vocês. E aí, eu quero trazer ainda mais essa enfatização para vocês. Então, vamos lá. E por isso que vai ser bom já pegar papel e a caneta, porque nós vamos ter exercícios onde nós vamos trabalhar esse nível de consciência de vocês. Então, nós estamos olhando muito como está a nossa energia. E eu quero abrir a nossa aula com a seguinte frase que está aqui para vocês. E eu quero trazer ela é muito profunda. O dinheiro é energia da vida. E ninguém dá a quem não confia. Olha que potência ela vai trazer nesta dimensão. Ou seja, o dinheiro ele é tudo aquilo que nos sustenta. Porém, sem ele, não tem o equilíbrio do dar e o receber na visão sistêmica empresarial. Então, hoje, quem é empresário, ele precisa ter o equilíbrio, tanto para dar, mas tanto para receber a abundância. É muito importante a gente olhar para esta aula que o dinheiro ele está na base daquilo que a gente realiza, tanto nas nossas ações diárias, mas também como a gente se enxerga. Como assim? Nós temos uma dinâmica em o nosso olhar, como olhar em frente a um espelho. Se a gente apresentar um olhar confiante para nós mesmos, ter o nosso potencial, o nosso olhar de alavancar, nós vamos ter uma abundância ainda muito maior. Agora, se a gente ter um olhar retraído, não ter a confiança, a abundância não vem diretamente na gente, porque a gente não está preparado a receber. Então, a confiança para a abundância é a base de tudo. Não só abundância em questão financeira, mas abundância para todas as áreas da sua vida. Então, é muito fundamental a gente olhar para esse mecanismo.
Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar principais tópicos. O que é abundância além do dinheiro? Crenças que bloqueiam tanto a prosperidade, a influência do sistema familiar na nossa abundância. Por quê? Como a gente foi criado a olhar o dinheiro, a olhar a vida abundante, requer muito de quem nós somos hoje. Então, o nosso sistema familiar, os nossos ancestrais estão muito adquiridos nisso. E nós vamos fazer exercícios onde nós vamos expandir a nossa consciência e o nosso nível de olhar a abundância com relação à nossa vida. E no final da aula, nós vamos para uma meditação bem profunda, que nós vamos fazer um alinhamento sistêmico, olhando de uma forma ainda mais profunda o que está bloqueando a nossa abundância na nossa vida. Então, essa aula vai ser a aula 1. Dia 29, nós vamos ter a outra aula. Então, agora aqui, eu quero compartilhar com vocês mais a fundo. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar ali, tanto as dúvidas de vocês no chat ou ali no grupo, que eu vou estar atento. E lembrando que essa aula ela vai ser disponibilizada para vocês, tá? Então, vamos aqui, eu vou querer botar em tela cheia para vocês. Enquanto vocês pegam ali o papel e a caneta, enquanto aqui eu estou trabalhando, eu quero que vocês escrevam no papel de vocês o que é abundância para vocês. O que ela seria? Pode escrever o que faz sentido para você de 2 a 3 linhas. O que ela é para você? O que ela representa na sua vida? Vou dar 2 minutos e vocês podem escrever de forma tranquila. Mais alguns segundos. Então, o que é a abundância? Não é só o dinheiro, como eu falei, mas ela é um fluxo que a vida permeia. Isso agora eu quero trazer uma reflexão ainda mais profunda. A abundância e a riqueza em si são coisas que automaticamente o dinheiro não compra. E o que seria isso, Carol? Abundância em agradecer por tudo que você tem, de ter uma família com saúde, você com saúde, de ter a casa, o conforto, a própria lareira onde a luz está, de ter todo esse conforto que você tem, de ter as pessoas que você ama. E quanto mais grato você estiver sobre a tua vida, mais em alto nível de frequência você está. Quanto mais a frequência, quanto mais você agradecer, mais a tua energia se expande. E quando ela se expande, automaticamente a abundância vem na sua vida, porque você vê um olhar
maior, um olhar de agradecimento, não de escassez. Então, é estar em pleno fluxo de gratidão que eu vou atrair abundância. Então, quanto mais eu agradeço, mais abundância vem na minha vida. E o que? Abundância é um estágio de energia, que eu vou olhar tudo aquilo que eu tenho. Então, quanto mais a gente agradece, mais a graça desce sobre nós. E quanto mais eu agradeço, mais saúde, paz, amor, propósito e também riqueza eu tenho na minha vida. E olha que importante aqui. O dinheiro não cria abundância, ele a revela. Então, grandes livros que falam sobre abundância, ele é um estágio de frequência aonde eu vou estar permeando. E essa permeação de energia vai estar no estado que eu vou estar. Estado físico, mental e espiritual. Então, o estado físico, ele se revela na autoestima, quando estou bem comigo mesma. O lado emocional é quando eu começo a agradecer a cada detalhe, a cada dádiva que eu tenho na minha vida. E o lado onde eu vou ter o lado expansivo, o lado espiritual, é estar conectado a Deus, estar conectado a todas as coisas boas que Ele me traz. E quando eu consigo ter esses 3 níveis de estágio em conexão, automaticamente as coisas começam a vir. Porém, a abundância está muito conectada àquilo que eu me permito, ou seja, a minha permissão interna, ou seja, correlacionado ao meu merecimento, para quem eu olho para a vida e digo, eu mereço, eu sou abundante. Então, está muito correlacionado ao que os nossos pais olhavam, no que eles mereciam. E o nosso merecimento está muito interligado com isso. Então, se você esteve ou já passou por alguma dificuldade, você estava muito correlacionado a um sofrimento que teus pais passaram por dificuldades financeiras. E aí, quando você vai crescendo, você vai vendo essa dificuldade, e quando você é adulto, você quer romper esse padrão. E automaticamente, quando você rompe esse padrão, você começa a ver que você merece. Porém, muitas pessoas não quebram e continuam nessa mesma escassez. Aí repassam para os filhos e assim por diante. Mas a maioria que está hoje aqui rompeu esse padrão. Porém, ele está muito revelado naquilo que eu mereço ou não mereço. Então, a abundância está muito interligada a você se permitir mais merecer, usufruir daquilo que você realmente importa, daquilo que realmente você merece e daquilo que você está se permitindo olhar para dentro de si. Então, quando você olha para dentro de si, você responde esse fluxo ainda maior. Então, a abundância, ela é um estado natural, mas você nasce para ela. Isso é uma forma, eu digo que essa frase, ela traz uma forma muito introspectiva para a gente, mas que ela traz uma grande expansão ao você olhar para essa vida. Então, quero que você, onde você anotou o que é abundância, eu quero que você anote essa frase, que ela vai ser muito importante. E quando você se arrumar de manhã ou antes de estar dormindo, repete ela várias vezes. Anotou aí? Agora, nós vamos olhar
para um outro ponto. Como eu posso potencializar a abundância na minha vida? O potencializar é trazer a potência com relação ao nosso dia a dia, ou seja, na prática. A gente já viu que a abundância é uma frequência, ou seja, é um estágio sobre a nossa vida. Então, é fundamental que a gente tenha clareza de intenção. Tenha claro, tenha visto o que você quer de verdade. Olhe e coloque metas, mas metas que você quer realizar. Coloque num ponto específico, na frente do espelho, um lugar que é fácil de você ver e coloque todas as tuas intenções claras ali e que você consiga enxergar. Quando a gente consegue visualizar as nossas metas, a gente consegue ter maior visão e maior obediência ao realizá-las, porque somente depende de nós. Mas é importante que você olhe para essas metas com clareza, se você tem a capacidade de conquistá-las. Não coloque metas improváveis. Quando você colocou essas metas, olhe para elas. E quando você começar a olhar para elas, automaticamente o teu inconsciente já vai alinhar o corpo, a tua mente e principalmente o teu campo energético. Porque nessas metas você sempre tem uma intenção. Então, quando você vai potencializar a abundância, sempre coloca dois sentidos únicos: a meta e o porquê eu quero atingir. Qual é a intenção por trás dessa meta? É um motivo que eu vou acordar todos os dias, mesmo não estando bem, mas eu vou ir atrás dela. Então, é fundamental esses dois pontos. Sair da escassez mental é fundamental. Então, pare de reclamar que eu não tenho, que eu não sou capaz. Pare de dar motivos a não querer, ou seja, desculpa, elas não vão resolver a sua situação. Então, sair da escassez mental e entrar num estágio de um fluxo ainda maior, ou seja, considerar que você é capaz, que você pode ir além. Se você não acreditar em você mesma, quem vai acreditar além de você? Então é preciso que você olhe para este ponto para daí começar a fluir sobre sua vida. Então, esses são fundamentais aportes e que você precisa olhar e fazer dentro de si. E principalmente, cuidar a relação com o dinheiro, porque ele é uma energia muito sagrada. Então, quanto mais escassez ao falar dele, por exemplo, para nós empresários, quanto mais eu falar que eu não tenho clientes, mais eu atraio para isso. Se alguma pessoa perguntar como está seu negócio, sempre fale que está bem, porque você cria uma energia que você vai atrair ainda mais. Quando eu atrago olhares que eu não tenho clientes, que o meu negócio está ruim, mas eu dou a razão e a enfatização para isso. Então lembre-se, frequência eu preciso também alimentá-la com pensamentos positivos. E caso se não estiver bom, potencialize e vê estratégias eficientes para alavancar seu negócio. Tanto isso vale também para o seu trabalho, quando você trabalha de carteira assinada. Vê que importâncias você está rebatendo que você não está conseguindo evoluir. E anote o que você precisa melhorar dentro de ti e fora da empresa. Porque quando você sai da empresa,
tudo que você vivencia é um espelho daquilo que você reflete. Então, se você não está bem, tem um fundo emocional. E se não tem um fundo emocional pessoal, tem algo dentro de você que você precisa mudar. Então, é muito importante você olhar com essa consciência o que eu preciso melhorar. Pegue um papel, uma caneta e coloca o que eu preciso melhorar. E você vai perceber uma clareza muito grande. E quando eu faço isso, eu começo a confiar em mim e eu começo a analisar a minha vida fora da caixa. Então, eu vou trazer muito esse processo em a gente escrever e analisar. E quem faz esse papel, essa autoanálise de escrever, de se autocompreender, é o Dale Carnegie. E ele faz essa atividade muito profunda do livro Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Então, é um grande livro se você quer ler, porque ele vai te trazer essa enfatização sobre a abundância. E principalmente confiar em si, na vida e no seu processo de caminho. Nunca se compare, porque se comparar é perder no tempo. Siga sua jornada, siga nas suas metas, siga no seu fluxo, porque se você olhar a grama do vizinho, você se paralisa. Então, não se compare de forma alguma. E agora, o segundo ponto, eu quero que vocês anotem. Essa segunda frase. A vida não te dá mais porque ainda não confia que você a sustente. Então, olha que profunda essa frase. A vida não te dá mais porque não confia no que você sustenta. Ou seja, isso é uma frase sistêmica onde expõe tudo aquilo que você precisa canalizar dentro de você. Algumas vezes na nossa vida, nós queremos tantas coisas, porém, na visão sistêmica, a gente não está sustentado a potencializar e governar essa responsabilidade, tanto na nossa vida interna como na vida externa. Ou seja, na nossa vida interna, quer dizer olhar para dentro de nós. Como eu vou sustentar algo naquilo que eu não estou preparado? E como eu vou estar preparado para lidar externamente com as funções dos meus papéis que eu tenho no meu dia a dia, ser esposa, mãe, etc. Então, a vida ela só vai dar algo para você quando você está pronto para sustentar aquilo de verdade. Então, é fundamental que você olhe para aquilo que você está sustentando hoje. Hoje estou sustentando algo na minha vida em que estou feliz, compatível, ou estou sustentando algo demais, ou situações demais em que eu não olho para minha própria vida e não consigo administrar? Então, é muito importante a gente ter esta visão antes de tudo. E olhando para este ponto, é fundamental. E crenças que vão bloquear a nossa abundância é aquele velho ditado que os nossos pais dizem: o dinheiro é sujo, ou o rico é ganancioso. São crenças que são herdadas automaticamente. Ou você não pode gastar muito, porque senão não vai ter para amanhã. Então, muitas das vezes, os nossos pais diziam para nós. Então, essa culpa inconsciente, elas nos paralisam a prosperar ainda mais.
E ela vem lá dos nossos ancestrais que foram repassados adiante, adiante. E o medo do julgamento ao crescer. Então, se eu vou ser diferente, eu posso ser julgada. Isso eu escuto muito, 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 muito. Eu vou ser o diferente da família. E aí você faz um somatório em que, se eu não ser diferente, eu não vou ser amado. Então tu continua naquela bolha social para se sentir pertencido. Mas quem tem abundância, um nível de consciência maior, quebra essa objeção. E aí, por quê? Ela pode crescer, prosperar, porque igual ela vai ser pertencida e amada. Porém, o sentimento profundo de não merecimento pode estar interligado aí. Então, é fundamental que toda vez que você está expandindo na tua vida e aquela voz no teu inconsciente diz: você não é merecido para ter tal situação, ou você não merece viajar, bloqueia automaticamente esta voz. Porque lá no inconsciente você ouviu dos teus pais: nós não temos dinheiro, nós não merecemos viajar, nós não merecemos comer fora, entendeu? Esquece, você merece sim. E outra coisa, sabotagem nos momentos de maior expansão. Quantas vezes de nós deixamos aquela louça linda para os melhores momentos ou para a melhor visita e nunca utilizamos? Isso é viver totalmente escasso. Porque todos os dias é importante e eu mereço ter uma mesa posta, comer bem, porque eu permito usufruir daquilo que eu tenho. Porque mais tarde as louças vão ficar e vão dizer assim: por que eu não usei? Então, convide, faça, use tudo de melhor que você tem. As louças, as roupas que estão lá guardadas para o momento especial. O momento especial é aqui e agora. Então, eu quero convidar essa semana vocês a fazerem isso. Lu, pega a tua melhor louça, faz uma linda mesa posta, sente-se com a família, faça uma coisa que você gosta, porque isto é viver em abundância. Então, toda crença limitante foi aprendida, mas você pode ressignificar, isso é muito importante. E algo muito importante aqui, eu quero que vocês anotem essa terceira fase, que vai ser muito importante para vocês. Anotem ali. Toda crença limitante foi aprendida e pode ser ressignificada. Vou aguardar uns minutinhos. Agora, a influência do meu sistema familiar sobre a abundância. Tem muitas coisas que você já observou e que já você pode ter vivenciado isso. Você já trabalhou na vida, mas o dinheiro entrava aqui e saía automaticamente ali. E ele nunca ficava na sua conta. Isso muitas pessoas
vêm e falam para mim com muita força. E isso está guardado em lealdades invisíveis que automaticamente o teu campo familiar apresenta. E isso através da constelação sistêmica, e quem está dentro da jornada Renascer para Ser já fez, e a gente já olhou para isso. Então, algumas lealdades estão em não merecer o dinheiro, se contentar com pouco. Esse se contentar com pouco é muito forte, porque os nossos antepassados era de forma alguma muito mais difícil você viver de uma forma amplamente bem. Para algumas famílias viveram, mas para a maioria das pessoas não, porque era muito mais difícil eu comprar algo, porque era tudo mais caro e a quantidade de filhos sempre eram maiores. Então, dar de igual para a família era mais difícil porque os membros de pessoas eram muito maior. Então era tudo muito contado. Então a escassez entrava ali. Então a fidelidade ao sofrimento. Eu tenho que gastar pouco, mas eu tenho que guardar. E se amanhã eu não tiver? Então isso vinha de uma forma muito amplamente. E essa forma de fidelidade ao sofrimento são formas de inconscientes de amor, como Bert Hellinger falava, porque se eu prosperar, eu também não vou pertencer. E como lealdade ao meu pai e à minha mãe, que passaram de forma a escassez, eu também vou ser leal a eles, de forma inconsciente. Mas quando eu quebro esse tabu, eu consigo olhar de forma duas sistêmicas na minha vida. O tomar a mãe. Ou seja, tomar a mãe é tomar a vida, a nutrição, a permissão de eu tomar qual o direcionamento que eu tenho que ter esse dinheiro. Porque nada mais justo que eu ter o dinheiro dentro da minha conta, mas não adianta eu ter o dinheiro na minha conta se eu não sei administrar. Então, a sabedoria a gente traz da visão sistêmica da mãe. E tomar o pai, a ação, o mundo, a força para eu ir atrás do dinheiro, vamos lá, o potencial de vamos querer fazer o lado yang, de fazer a coisa acontecer, eu tomo do meu pai. E quando eu tenho esse equilíbrio e eu honro os meus pais, eu vejo que eles são maiores e eu menores, eu consigo honrar o meu sistema e honrar a minha vida, honrar o meu mundo. E aí eu começo a prosperar, ver além, agradecer a vida, agradecer aos dons que eu herdei do meu pai e da minha mãe. E aí as coisas elas começam a prosperar. E como dizia Bert Hellinger, você não pode crescer mais do que ama o seu sistema. Então, o que traz essa convicção? Que eu preciso ir além. Além de amar o meu sistema, eu também preciso amar a minha vida para eu pertencer e ocupar o meu lugar. Então, isto é fundamental. Olhar para aquilo que você precisa. Outro ponto muito, muito importante, e eu quero que vocês anotem esta frase, porque no final da aula eu vou dar um exercício para vocês. Então, eu vou dar alguns segundos para vocês copiarem essa frase. Você não pode crescer mais do que ama o seu sistema. Dar alguns minutinhos.
Então agora, eu quero que nós vamos fazer uma reflexão e nós vamos entender a mais sobre o merecimento. Então, a abundância está muito correlacionado ao nosso merecimento, de como nós vamos olhar para ela. Então, o primeiro ponto aqui é que você precisa olhar para uma única dinâmica profunda. E eu quero que você pense junto comigo. O quanto você está merecendo na sua vida? Como está de 0 a 10 o nível de merecimento na sua vida? Pega agora. De 0 a 10, pensa. Como está meu merecimento? Anotou aí? Ok. Pegou esse número. Anotou esse número? Se for de 0 a 5, ele está muito abaixo. Se for de 6 a 7, ele está na média. Mas se agora está de 8 a 10, o seu nível de merecimento está altíssimo. Então, o merecimento, ele não vai ser conquistado. Ele vai automaticamente ser reconhecido todos os dias, não pelas pessoas que estão ao seu redor, mas por você. Então, o merecimento, ele cabe dentro de ti. E agora eu quero que você responda esta pergunta: o que você deseja, mas ainda não se permitiu viver? Antes de você responder essa pergunta, o que você, no teu fundo, do teu coração, tu deseja, mas que ainda dentro de ti não se permitiu? Daqui a pouco pelo julgamento de outras pessoas, o orçamento ainda não deu para realizar esse sonho, o medo do julgamento. O que você ainda não realizou, mas que você deseja realizar? Anota aí. O que você deseja viver? Que ainda você não se permitiu por medo de julgamentos. Agora, o que você deseja, mas ainda não se permitiu ainda viver? Anotem. Vou dar mais um tempinho. Essa pergunta eu adoro muito. Quando estou sem sentido, quando eu estou sem foco algum na minha vida, eu sempre me faço essa pergunta e meu foco vem à tona 100%. Agora a próxima. Onde você ainda se diminui ou se sabota? Aonde? Em qual ponto? Por exemplo, Carol, eu me saboto em não acreditar em mim,
na minha capacidade porque eu tenho medo de não conquistar. Isso é o exemplo de resposta. Onde você ainda se diminui ou se sabota? Ou digo que eu não sou capaz, não sou inteligente? Então anota ali. É fundamental isso. E uma afirmação. Eu me autorizo a receber. Complete essa frase. O que eu me autorizo a receber? Eu me autorizo a receber mais amor, prosperidade, abundância. Eu me autorizo a receber mais autoconfiança, autorresponsabilidade. O que eu me autorizo a receber? Uns minutinhos para vocês. Voltou aqui. E lembre-se que a escrita terapêutica, ela traz uma expansão de consciência. Ou seja, você começa a expandir tudo aquilo que te retrai e você acaba vendo com clareza porque você escreveu, você expandiu. E agora, com aquilo que você expandiu, eu quero que vocês anotem esta quinta frase. A quarta, vocês já anotaram? Agora eu quero que vocês anotem a quinta frase. E olha que interessante esta frase. Permissão interna é o primeiro ato da prosperidade consciente. Então, você se permitir internamente que você pode, você autoriza, automaticamente aquele óculos da escassez que eu olhava para minha vida, em que as coisas não fluem, que tudo na minha vida vem com dificuldade, você troca o óculos e começa a olhar com outra percepção na sua vida, porque você se permite a fluir, você se permite que eu sou abundante, que eu posso e que eu autorizo ter mais autorresponsabilidade, me autoelogiar, ver o quanto eu posso ir além, quebrar os meus limites. E aí a prosperidade, a consciência vem. E automaticamente as coisas começam a se resolver. Então, essa parte é fundamental.
Então, feito isso, eu quero que vocês larguem agora o papel, a caneta e vão se concentrando aqui comigo. Então, quero que vocês vão descruzando bem os pés, as mãos. Vão fechando os olhos de vocês e vão respirando profundamente. Vão respirando 3 vezes. Inspira e solta o ar profundamente. Visualizem uma grande luz branca vindo do alto da sobrancelha de vocês e vão descendo até a ponta dos teus pés. E ao vocês visualizarem essa grande luz branca, eu quero que vocês visualizem um campo bem florido. Esse campo florido, vocês visualizam os seus pais, aqueles que te deram a vida. E atrás dos seus pais, você visualiza seus avós. Dos seus avós, vocês visualizem os seus bisavós. Seus tataravós. E todas as pessoas da sua linhagem. E atrás de você, no seu lado direito, você visualiza o seu pai. Pense nesta visualização que ele coloca a mão dele sobre seu ombro direito. E eu quero que tu pegue tua mão esquerda e coloque sobre a mão dele e sente a energia, essa conexão com seu pai. Veja ele ali, passando toda essa força, toda a sua ação, toda a sua potencialização em poder realizar e segurança que ele traz para ti. Conecte-se com ele e fica nesse instante por algum tempo com ele.
E agora coloque a tua mão direita sobre o seu ombro esquerdo. E atrás do seu ombro esquerdo, visualize a sua mãe. Trazendo toda a sabedoria, aconchego e amor. Eu quero que você visualize ela tocando o seu ombro esquerdo com toda a delicadeza. E você toca as mãos em cima dela. E fica nesse instante. Você vai se visualizar dando um abraço bem profundo em você. E dos seus pais, você recebe a gratidão e a confiança. E uma grande luz verde se expande dentro de você. E mentalize a seguinte frase e repita ela agora comigo. Eu tomo a vida como ela veio e faço algo maior com ela. Fica nesses momentos por alguns instantes. Respire 3 vezes. Vai abrindo os teus olhos, voltando lentamente. E agora que você está voltando aos poucos, eu quero que você agora volte e anote essa frase. E ao você ter anotado, para finalizar, com uma frase muito profunda: abundância não é algo que você busca, é algo daquilo que você permite dentro de você potencializar. Então traga e se potencialize dentro de você. Traga essa expansão, essa consciência, pois ela existe aí dentro de você. Daqui a pouco ela estava guardada por muito tempo ali. E com esta aula, com este equilíbrio, a gente fez ela transcender. E lembre-se que dinheiro é energia da vida. E ninguém dá a quem não confia. Então, confiar é o principal ponto aqui.
E se você anotou todas essas frases, você anotou 6 frases. Entre 6 dias eu quero fazer um desafio com você, se você chegou até aqui. Eu quero que você pegue essas 6 frases e como a gente escreveu da 1 ao 6, eu quero que tu repita durante 6 dias a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Uma por dia durante 6 dias. Então, eu vou repetir no primeiro dia esta frase, no segundo dia esta frase, no terceiro dia esta frase, no quarto dia esta frase, no quinto dia esta frase e no sexto dia esta frase. E ao você praticar e repetir essas frases ao acordar ou antes de dormir, você vai ver uma grande transformação acontecendo, certo? Foi muito bom ter aqui. Muito obrigada, Lu, pela tua presença. Eu encerro aqui e vai estar disponibilizada essa aula para vocês assistir quantas vezes vocês quiserem. Um beijo no coração de vocês e até mais.